Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Com certeza, com Cristo eu sei que estará. Começa-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Glória a Deus por isso. E para começarmos, nós vamos, a pedido de um dos nossos discípulos, nós vamos começar fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, Senhor, para fazer não a nossa, mas a Tua santa, sincera e poderosa vontade. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor seja conosco como tem sido todos os dias. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre as 5 características do verdadeiro discípulo de Cristo. O texto base para o nosso estudo de hoje encontra-se no livro de Atos. Nós vamos ler do capítulo de número 9 a seguir. Acredito que até o 9 nós vamos encerrar esse estudo. Vamos lá. A palavra de Deus diz, a epígrafe na minha Bíblia diz assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Versículo de número 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Vamos parar por aqui. Depois nós continuamos. Então aqui nós temos Saulo no caminho de Damasco, se dirigindo, Saulo, com cartas, com uma comitiva, se dirigindo até Damasco para prender os discípulos e levá-los presos e até executá-los. E chegando em Damasco, então, essa história bem conhecida, surge um resplendor ali, uma luz forte, meio-dia, viu? Presta atenção no detalhe, meio-dia, essa luz forte, e então Saulo cai no chão e ouve uma voz poderosa. E a voz poderosa diz para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, versículo de número 5, e ele disse: Quem és, Senhor? Irmãos, aqui nós já temos um grande ensinamento só nessa frase de Paulo. Quem és, Senhor? Na nossa cultura brasileira, nós brasileiros aqui, nós temos o hábito de chamar de Senhor, usar essa expressão em respeito a pessoas mais velhas, a pessoas que têm um cargo de responsabilidade. Quando nós éramos pequenos, nosso pai, nossa mãe sempre nos ensinava a chamar as pessoas mais velhas de Senhor. Hoje está mudando um pouco, mas de um modo geral é assim. Na cultura da época aqui, quando se falava a palavra Senhor, se nós formos lá no original grego, nós vamos encontrar a palavra Kyrios. Olha só a definição: supremo em autoridade, controlador, Deus, amo, dono. Na época do Senhor Jesus, na época do apóstolo Paulo, era muito comum a relação de trabalho onde as pessoas eram adquiridos como escravos. E uma vez adquiridos como escravos, eles se tornavam donos, propriedades de alguém. E essa pessoa que era dono desse escravo, que nós usamos na Bíblia a palavra servos, sou servo de Cristo, numa tradução mais
detalhada seria escravo, sou escravo de Cristo. E aí diz então, nesta época, diz que então quando a gente chama alguém de Senhor, é que aquela pessoa é o meu dono. Então, as 5 características do verdadeiro discípulo de Cristo. Primeira, eu sou servo de Cristo. O servo não tem vontade própria. O servo não é dono de si. O servo, ele vai fazer as coisas conforme o seu Senhor, Kyrios, dono, quiser. Então a primeira característica aí de um discípulo, de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, é que ele reconhece o senhorio de Cristo na vida dele. Ele reconhece que Cristo é o seu dono. Quem manda é o Senhor Jesus. E isso para tudo, queridos. Para tudo, tá? Nós não podemos tomar as nossas decisões pelas nossas paixões, pelas nossas emoções e depois pedir ao Senhor que Ele resolva. Não, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que chamar o Senhor, orar ao Senhor e aí descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas e aí sim nós tomarmos a decisão. Então Paulo diz assim no versículo 6: quem és, Senhor? Aquele homem cheio de autoridade já descobre ali que tem alguém com mais autoridade que ele. Ele cai no chão sentindo ali a glória e a forte presença de Deus, e aí ele percebe que aquela força, que aquela unção era maior do que ele tinha visto na vida dele, e ele já reconhece ali o Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Versículo de número 6 diz assim: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, queres que eu faça? Então, queridos, notem bem, a primeira característica, ele sabe quem é o seu Senhor. Ele sabe quem manda na sua vida. Então eu queria dizer para você, agora, nesse momento, acalma a tua alma, acalma o teu coração, porque Cristo é o teu Senhor. Ele deu a sua vida por ti, Ele se entregou por ti. E aí então, quando eu entendo que eu pertenço a alguém, que alguém é meu dono, que alguém manda em mim, no caso Cristo, aí eu vou descobrir a minha segunda característica que está no versículo 6. O que queres que eu faça? Queridos, hoje nós vivemos em uma sociedade individualista, onde muitos valores estão sendo quebrados e as pessoas eles querem viver a sua vida de acordo com o que eles acham certo, de acordo com o que eles decidem. E isso traz muito prejuízo para a vida das pessoas. Então, se nós entendermos que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso dono, se nós entendermos isso, a segunda característica já vai estar em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que queres que eu faça? Há 30 anos, eu estou completando nesse ano de 2024, 30 anos de conversão. Há 30 anos atrás eu descobri esse mistério. E tudo que eu fiz na minha vida, de lá para cá, foi jejum e oração, e buscando sempre a vontade do Senhor Jesus para a minha vida. Então tudo que eu ia fazer, emprego, até para me casar, até para me namorar, a gatinha linda que Deus me deu, foi perguntando para o Senhor: o que queres que eu faça? E aí no próximo versículo vai dizer assim, ainda no versículo 6, disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. É interessante como Deus trabalha nas nossas vidas, né? Ele não dá o roteiro completo, Ele vai dando passo a passo para o nosso crescimento e elevo espiritual. Então, Cristo já sabia tudo o que ia acontecer lá, mas primeiro Ele quer ver a nossa obediência. Ainda que seja algo sem sentido, Ele quer primeiro ver a nossa obediência. E aí Ele diz: entra na cidade
e lá te será dito o que deves fazer. Note-se aqui no versículo de número 8. E Saulo levantou-se da terra. E Saulo levantou-se da terra. Aqui então nós descobrimos a terceira característica de um verdadeiro discípulo de Cristo. Número 1, Senhor. Número 2, a sua vontade, que queres que eu faça. Número 3, o verdadeiro servo de Cristo, ele é quebrantado. O que é uma pessoa quebrantada? É uma pessoa que ele não tem mais vontade própria. Cristo vive nele. Cristo vai determinar o que ele deve fazer. E normalmente quando nós descemos, nós vamos olhar para cima e ver Cristo. Normalmente quando nós nos humilhamos, Deus vai nos exaltar. A palavra do Senhor nos diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Então, nós como quebrantados, nós temos que ser. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que ele tem total dependência do Senhor Jesus Cristo. Eu, por exemplo, pela bondade e graça do Espírito Santo, eu me considero uma pessoa quebrantada. Eu dependo em tudo do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a quarta característica? Vamos lá. Ele ficou cego e depois, na quarta característica, ainda no versículo 8, diz assim: e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. Paulo estava cego, ele não via ninguém. Até então ele estava com os olhos fechados, porque a luz era muito forte, a luz do Senhor Jesus. Quando ele abre os olhos, ele está cego. Isso também traz a nós aqui uma dependência do Senhor Jesus. Nós precisamos às vezes trocar as lentes. Às vezes o óculos, ele fica vencido e nós temos que trocar as lentes, tá? Às vezes nós precisamos ter um novo olhar das coisas. Quando João Batista pregava ali no Rio Jordão, ele dizia assim: metanoia, é a palavra que ele estava dizendo, metanoia no grego, que quer dizer mude o seu jeito de ser, mude o seu olhar. Tem até aquela história bem conhecida de um rapaz que trabalhava com marcenaria e ele chega na casa dele e começa a criticar a mulher, que a casa estava toda suja, empoeirada, e aí o amigo dele que estava com ele naquele momento fala assim: amigo, a sua casa está limpa, é o seu óculos que está cheio de sujeira, então troque o óculos, troque as lentes, troque a lente de contato, pegue a visão de Cristo, entendeu? Pegue a visão de Cristo para a sua vida, que esta não vai errar. E então aí a quinta característica do verdadeiro discípulo de Cristo. Irmãos, pode bater no peito, pode dizer que vai na igreja de segunda a segunda, que faz parte de círculo de oração, faz parte do departamento A, departamento B. Se não tiver essa característica, dificilmente se tornará um verdadeiro discípulo de Cristo. Às vezes até está ali no meio da igreja, no meio do convívio social, mas não consegue ter uma intimidade com o Senhor, que é essa quinta característica aqui, ainda no versículo 9, que ele diz assim: e esteves 3 dias sem comer e sem beber. Esse era o jejum básico do judeu, tá? O judeu tinha esse jejumzinho básico de 3 dias. Então, queridos, nós temos que ter esse entendimento. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, jejuando e esperando que a vontade de Deus se cumprisse na sua vida. Até que chega ali Ananias, o final da história aí vocês conhecem como que termina essa história, né? Que Ananias chega ali, Ananias nem quer ir, né? Ali
libertar Paulo e tudo, porque Ananias tinha medo de ser só um teatro que Paulo estava fazendo e depois o próprio Espírito Santo fala com Ananias, e Ananias vai lá, ora por Paulo, e as escamas caem dos seus olhos, e então ele passa a ter ali a visão celestial. Então, queridos, preste atenção nessas 5 características e faça uma meditação no seu coração. Medita aí, vê se você se está se enquadrando nessas 5 características do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Número 1, quem és, Senhor? Kyrios, Ele é o meu dono. Número 2, não tenho mais vontade própria. O que queres que eu faça? Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus, em qual departamento da igreja o Senhor quer que eu esteja? Jesus, com qual pessoa o Senhor quer que eu case? Jesus, esse emprego o Senhor quer que eu esteja nele? Jesus conhece as tuas necessidades muito melhor que você, querido. Entrega verdadeiramente a tua vida para o Senhor Jesus, que Ele conhece as suas necessidades muito melhor que você. Terceira, seja quebrantado, se humilhe aos pés do Senhor. Se alguém está te afrontando, aceite a afronta. Não bata de frente, não. Nós, os crentes, levamos o desaforo para casa, sim. Leva o desaforo para casa, que Deus é a sua justiça. Deus vai te honrar, tá bom? Não fica com raiva das pessoas, criando animosidade, não. Aceita a afronta. Essa é a característica do servo de Cristo. A quarta, troca as lentes. Permita que o Senhor troque as lentes da sua visão. Passa a ter uma visão espiritual, uma visão das coisas celestiais, tá bom? E a quinta, jejua e ora. Discípulo de Cristo não tem preguiça de jejuar. Discípulo de Cristo não tem preguiça de orar. Jejua e ora. Os grandes heróis da fé, eles passavam horas de joelho, horas e horas de joelho. Faça um devocional de manhã. Se você é daquelas pessoas que acorda mais animado de manhã, acorda de manhã, vai fazer a sua oração. Se você, como eu, é aquelas pessoas que têm mais disposição à noite, ora à noite, leia a Bíblia, leia a palavra, ora, jejua e tudo vai dar certo na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja sempre.